Olá, querido professor. Olá, querido aluno da nossa querida e gloriosa Escola Bíblica Dominical. O nosso desejo é que a paz do Senhor Jesus te encontre muito bem onde quer que você esteja nesse momento. Eu sou o pastor Kleber de Amorim e mais uma vez eu falo com vocês diretamente dos estúdios da ADC TV, a TV da Assembleia de Deus em Criciúma, Santa Catarina, aqui no sul do mundo. Estamos com vocês estudando no segundo trimestre do ano de 2023, na lição de adultos, uma lição extraordinária escrita pelo pastor Elianai Cabral. O título geral do nosso trimestre vai falar sobre os relacionamentos em família, superando desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus. Essa é a lição que nós estamos estudando nesse segundo trimestre do ano de 2022, na classe de adultos. E nós estamos hoje já na lição de número 10, para o dia 4 de junho de 2023. O tempo passa muito rápido, mas o prazer de estar com vocês é muito grande. E se você também, como nós, a equipe, eu apresentando e a equipe da ADC TV, sente o prazer de estarmos juntos sempre nessa pré-aula, pedimos que você então dê o seu like, que você compartilhe esse conteúdo para nos fazer um pouco mais relevantes aqui nessa plataforma. Quero pedir a você também a compreensão, nós somos aqui do sul do Brasil, o frio está chegando e o tempo ele está ainda meio que indeciso, não sabe se vem o frio ou fica o calor, e tem dias que está frio, dia que está quente, e hoje o apresentador que vos fala está com a voz um pouco apanhada, então eu vou num ritmo um pouco mais lento, tentando encurtar um pouco essa aula, para que não nos falte a voz no meio do caminho. De qualquer forma, interceda por nós para que a gente cumpra o nosso papel e propósito aqui nesta gravação. E por que o esforço é válido? Porque nós estamos, como você vê aí na tela, diante de um tema muito complexo. Ele é um tema desafiador, ele é instigante. Ele é um tema que nos leva a um patamar de dignidade e de maturidade espiritual que só os verdadeiros salvos em Cristo podem estar. Naquela dimensão de Jó, dos heróis da fé, daqueles que sofreram martírios, daqueles que sofreram o mal, mesmo quando os injustos prosperam diante de nós. E aí o ápice do sofrimento do grande patriarca Jó vai estar na perda dos seus filhos. E esse tema, para mim, um assembleano de 4 décadas, é um tema inédito e muito desafiador. A história de Jó é muito comentada em nossos círculos de convivência cristã, nas pregações, nos nossos estudos bíblicos, mas esse tema em si, da lição de número 10, quando os pais sepultam os seus filhos, é um tema inédito para mim, e confesso aos irmãos que tocou muito a minha alma, e é por isso que nós, com muito respeito e carinho, queremos ministrar isso nessa manhã, porque nós sabemos que quando você aí na sua igreja local for ministrar essa aula diante do povo de Deus aí no seu domingo de manhã, esse tema fatalmente vai tocar em muitos casais que estarão lhe ouvindo ou muitos pais que estarão ali. A leitura bíblica dessa nossa pré-aula de hoje, a de número 10, está lá em Jó, capítulo 1, versículo 13, do verso 16 até o versículo 19. E o texto de ouro está ali em 2 Coríntios 4, 8 e 9. E o texto nos diz: em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. 2 Coríntios, capítulo 4, versos 8 e verso 9. A verdade prática vai estar nos dizendo o seguinte: não devemos ser indiferentes à morte inesperada, mas também não podemos nos desesperar como quem não tem esperança. Ou seja, a gente não pode viver como se não morrêssemos, mas o fato de sabermos que vamos morrer não nos tira, de fato, a esperança. E quando falamos nós, falamos todos os membros da nossa família. O que vai chocar aqui nessa lição é a ordem natural das coisas.
As pessoas, elas estabelecem certos princípios, certas premissas, e elas defendem essas primícias e esses princípios estabelecidos por uma moralidade, por uma cultura, por uma concepção, de acordo com os seus interesses. E é claro que o pai que vê o filho nascer, ele quer então deixar legado, deixar herança, e ele quer partir primeiro. Então, o fato de um filho falecer antes do seu pai, isso é de fato algo contra a ordem natural da cronologia ou do tempo. Mas nós sabemos, quando analisamos a nossa existência pelo um viés bíblico, profético ou também filosófico, é que a vida ela é carregada de contingências, ela é carregada de eventos que estão além do nosso controle. E quando nós estamos num contexto onde não estamos controlando os eventos, as circunstâncias e as contingências, é nesse momento que o mistério do desconhecido tem que nos levar à verdadeira fé. O mistério alimenta a fé e o justo viverá pela fé. E quando nós temos uma visão holística da palavra de Deus, quando o evangelho eterno está dentro de nós, este evangelho que vai nos esclarecendo o propósito de Deus na criação e depois na redenção da sua criação e o final ou a escatologia desse processo ou dessa economia da salvação, nós vamos então estar alimentados com a esperança que não traz confusão. Eu já não morro mais, eu estou em Cristo, eu sou da eternidade. Então esse apego à vida e essa possessão das almas é algo que vai ser confrontado com a situação de Jó e com a lição de hoje. Então nós vamos para a introdução da nossa lição e para economizarmos o tempo, nós vamos ao primeiro tópico da nossa lição de hoje. E o primeiro tópico vai falar sobre a família de Jó. E na família de Jó, a síntese é a seguinte: Jó era um homem bem-sucedido, era casado e tinha muitos filhos. Em todas as áreas, o patriarca era próspero. Então você vai dividir a vida de Jó, ou a vida de um pai ou de uma mãe, e você vai perceber que estas áreas da vida, elas podem ser subdivididas como vida moral, ética, espiritual, intelectual, profissional, financeira, econômica e assim por diante. Então, em tudo, Jó tinha prosperidade na sua existência. Chegamos então no primeiro subtópico da nossa lição de hoje, e o nosso subtópico vai dizer que Jó nasceu no norte da Arábia, na terra de Uz, provavelmente entre os séculos 25 e 28 a.C. Ele vive, segundo Jó 42:16, 140 anos, e ele também nasceu depois do dilúvio. Então Jó superou por 20 anos aquela medida que não é uma medida rígida, mas é uma medida para a média, vamos assim dizer. Ele vive 140 anos, 20 a mais dos 120 propostos por Deus depois do dilúvio, tornou-se um homem rico, próspero, mas tem uma coisa que destaca, segundo o escrito do pastor Elianai Cabral. Ele tem um caráter santo. E quando você vai ver Paulo falando aos Efésios, capítulo 4 e 24, que o homem nascido de novo, ele é nascido em justiça e santidade, você vai então entender que o primeiro Adão, antes da queda, quando possuía o completo livre-arbítrio, a condição de realmente escolher pela salvação ou não, naquele momento ele tem um caráter justo e santo. Por quê? Porque o novo homem, gerado do Espírito Santo, segundo Paulo aos Efésios 4:24, ele é gerado em justiça e santidade. Então, a justiça é o fato de você estar plenamente capaz de fazer o juízo acerca das coisas. E esse caráter que é santo vai dar todas as características, todos os elementos necessários para que você aplique a justiça de Deus nas suas decisões. Jó
mesmo depois da queda, mesmo depois do dilúvio, ele manifesta uma retidão de caráter que o aproxima quase que do ápice ou do ideal. Nós temos então aquilo que nós idealizamos e a realidade dos fatos à nossa volta e nas nossas atitudes. No ideal da santidade, embora Jó não fosse perfeito, ele se aproximou em muito do padrão da santidade em sua plenitude para a realidade do ser humano, é claro. Então ele tem, segundo Helena Cabral, um caráter santo. Então Jó é quase que um protótipo do justo que vai viver pela fé na nova aliança. É claro que Jesus é o paradigma dos salvos, mas Jó, ele já vai então falando desse destaque que o salvo tem em meio a uma geração que se perde. Temos aqui o subtópico 2, a esposa de Jó. E aí o texto vai nos dizer, se sabe a respeito da esposa de Jó, é o que está registrado no capítulo 2 do livro. Jó foi vítima de feridas purulentas, ela fazia então o seu papel de esposa, não abandonando o patriarca, mesmo na enfermidade, mesmo naquela situação pitoresca, naquela situação crítica, a mulher de Jó estava do seu lado. Por mais que ela usou de uma palavra rude e pesada para Jó, mas ela estava ali. Então isso revela que, de certa forma, ela era fiel ao seu compromisso, à sua aliança, e ela usou de misericórdia, ou seja, o seu coração batia com o de Jó no sofrimento que ele estava passando ali. Então, às vezes, nós julgamos pessoas pelas palavras e não pelas suas atitudes. A mulher de Jó, de fato, ela usou de uma palavra que não estava combinando, vamos usar esse termo, com a sua atitude de estar próximo ao seu marido no momento mais complexo da sua dor. E ainda continuando nesse subtópico 2, a esposa de Jó foi perdendo a paciência diante da aprovação do seu esposo. Então, o protagonista do livro é Jó, quem está sendo experimentado por Deus é Jó, quem está vivenciando o seu dilema é Jó. E ela do lado não teve a mesma resiliência. Amaldiçoa teu Deus e morre, é a palavra dela. Mas ela mesmo assim teve 10 filhos com Jó. Aqui eu trago como subtópico Jó antes da tragédia. Veja bem, ele tem 7 filhos e 3 filhas, 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muitíssima gente a seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos no Oriente. Então Jó 1, 2 e 3, capítulo 1, versículos 2 e 3, nos diz o que ele tinha antes do seu sofrimento. Agora, Jó, após a tragédia, vai dizer que ele teve 14.000 ovelhas, antes ele tinha 7.000 ovelhas. Ele teve aqui 6.000 camelos, antes ele teve 3.000 camelos. Ele teve 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas, antes ele tinha 500 e também 500. E aí, depois da tragédia, ainda diz, também teve 7 filhos e 3 filhas. E chamou o nome da primeira de Gemima, carinhosa, o nome da outra Késia, a madeira perfumada, e o nome da terceira Keren Apuki, ou chifre para pintura. As mulheres no Oriente, antigamente, elas tinham um estojo, um chifre, e ali dentro era cheio de aparatos cosméticos. Então, aquele chifre, ele fala de poder e também ele fala de beleza. Então, ele tem carinho, ele tem perfume, um bom ambiente, o perfume vai falar do ambiente, o carinho fala de atitudes renovadas depois da sua tragédia, e ele tem também agora a beleza e o poder. Então, veja que o texto está nos sugerindo que depois da prova, ele é dobrado em posses e bens, mas a sua família, ela continua no mesmo patamar de antes. Por quê? Porque isso fica muito claro e evidente que nossos filhos são heranças do Senhor que Deus nos dá, né, para a nossa alegria, como flechas para encher as nossas aljavas, filhos que nos ajudam a prosperar, a cultivar a terra. Naquela época não tínhamos a consolidação das leis de trabalho, a CLT, então nesse sistema patriarcal é a família que cultiva, sobrevive, é ela que se auto-administra e se rege.
inclusive civil, militarmente, economicamente, financeiramente e etc. As relações entre os clãs, elas são outras modalidades, mas os filhos quem dá é Deus. O Antigo Testamento ele é muito claro em falar de muitos casos de mulheres estéreis, pessoas que não puderam ter filhos, que Deus deu filho, abriu a madre, depois gerou mais filhos. Então aqui Deus está dizendo que nós não podemos confundir nossos filhos com nossas posses materiais. Eu não posso trabalhar os nossos filhos como se fossem ferramentas da nossa empresa ou coisas do gênero ou algo parecido. Nossos filhos são pessoas, são humanos, têm individualidade, a sua própria personalidade, o seu caráter a ser desenvolvido e eles têm uma alma a ser salva pelo Deus dos seus pais. E aí nós temos o terceiro subtópico, os filhos de Jó. Jó estava atento ao modo de viver de seus filhos. A Bíblia mostra que o pai apresentava sacrifícios a Deus por seus filhos. Havia zelo, cuidado do patriarca. Eu, por exemplo, claro que isso não é uma regra, isso também não é uma doutrina, mas eu conheci um empresário cristão que tinha ali 20, 25 funcionários na sua empresa e ele pagava fielmente no dia certo, correto, os seus funcionários. E aqueles que não eram cristãos, ele trazia o dízimo deles na igreja. E ele abençoava os seus funcionários com o dízimo e também ofertas para a missão. Ele fazia isso para que os seus funcionários fossem abençoados. E ele sempre levava o recibo dos dízimos para os seus funcionários. Era muito próspero e ele adquiriu dos seus funcionários o respeito, adquiriu dos seus funcionários aquele sentimento de gratidão. E muitos deles se tornaram cristãos, frequentavam a igreja e conheceram o Deus daquele empresário. Assim era a atitude de Jó também. Ele não deixava seus filhos tão longe de si, ao ponto de não saber como estava a sua vida espiritual. E aqui os pais têm um dever muito grande. Eles precisam amar seus filhos e esse amor ele deve estar demonstrado por essas atitudes de zelo, de carinho e de cuidado. Ou seja, nós precisamos demais estar perto de nossos filhos para que eles não fiquem tão longe ao ponto de nós os perdermos e não termos mais a conectividade, essa relação próxima e mútua de troca de conhecimentos, de sabedoria e também da fé. Chegamos no segundo tópico da nossa lição de hoje e nós vamos lidar com a morte dentro da família. A síntese do tópico: Jó e sua esposa foram surpreendidos pela morte de seus filhos e tiveram que conviver e tiveram que viver com esse momento de dor. Muito triste isso. Jó e sua esposa foram surpreendidos pela morte dos seus filhos. Quando tudo parecia normal, a morte os surpreendeu. Todos os seus filhos morreram. Ainda aqui no primeiro subtópico, a palavra de Deus nos mostra que devemos estar conscientes quanto à realidade da morte. A nossa confiança, ela deve estar em Cristo. A morte não nos reterá na sepultura. Essa é a grande esperança, como diz lá João 5:24. Ainda com o texto da nossa lição, o segundo subtópico, do tópico 2, vai nos dizer que, de certo modo, Jó tinha uma família feliz. A Bíblia não fala do sepultamento dos filhos de Jó, mas certamente ele aconteceu. A palavra de Deus diz que há tempo para tudo debaixo do céu. E aqui no subtópico 3, o capítulo 1 de Jó vai mostrar a reação do patriarca. Jó rasgou o manto, raspou a cabeça, lançou-se à terra e adorou o Senhor. O processo de aceitação torna o luto, então, mais digno. O luto é aquele sentimento pela perda e falta daquelas pessoas que fazem muito bem para a gente, daquelas que nós amamos, principalmente aqueles que são do nosso sangue, consanguíneos, parentes, filhos, pais, sogro, sogra e etc. Então, veja, ele perde, ele sente, e o luto ele é atenuado por uma postura de adoração. Adorar, quando a tragédia se nos abate.
ao ponto de nossos queridos e amados serem levados de nós, é uma atitude que só os verdadeiros amigos de Deus podem fazer. Jó em tudo não pecou e nem atribuiu a Deus falta alguma. Nós percebemos muitos cristãos na hora do luto, eles inclusive questionarem a sua fé, a sua tradição, os seus ensinamentos, porque eles não aceitam o inevitável na sua vida e não estavam preparados para isso. Mas a palavra de Deus ela nos fortalece, inclusive para o enfrentamento da morte. A Bíblia diz, lá em 1 Coríntios 15, a partir do versículo 24 em diante, que o último inimigo a ser vencido será a morte. E a falta de compreensão acerca desse tema é uma atitude diabólica eficaz de nos tirar do centro que é Cristo e de nos fazermos ignorar certas verdades do Evangelho. E uma é essa, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, o salário do pecado é a morte, mas a vida eterna, ela é um dom gratuito nos dado através de Jesus Cristo. Então, o Evangelho tem que ser completo na nossa vida para que a gente não acabe pecando quando o inevitável chegar. Jó, ele é completo. Olha o caráter santo dele se manifestando na adoração diante da morte. Então, eu coloquei aqui como subsídio para vocês alguns pontos a nós pensarmos. Jó lamentou a morte. Aqui, desculpem, não é Jó, é Jacó. Alguns textos bíblicos que vão falar de filhos que morrem antes da gente. Jó lamentou a morte de José. Eu coloquei a morte entre aspas, porque a morte não aconteceu. Então, você vê como o luto é um sentimento. A consciência reagindo a uma mentira. A mentira qual é? Que José estava morto, o filho querido de Jacó. Então, olha como o ser humano ele é puro sentimento. Mesmo José estando vivo, da consciência de Jacó, ele tinha sido cortado e o luto nasce quando na consciência o sentimento brota. É por isso que o crente deve ser um adorador na razão, para que na razão ele não perca suas batalhas. Davi pranteou por Absalão. A filha de Jairo, ela também morreu e o luto foi muito grande. E nós aqui achamos por interessante observar 2 Samuel capítulo 12. Naquele caso do filho do pecado de Davi, que foi afligido por morte e morreu. Ali a criança ferida de morte não tem um nome. Perceba, os filhos de Jó são casados, faziam banquetes. Jó, no dia dos seus aniversários, ofertava ao Senhor. Aqui a criança, ela não tem nome, ela não nasceu, ela não foi... ela não recebeu uma identidade, ela é apenas uma criança, é o filho do pecado. E a Bíblia, ela silencia em outros detalhes acerca desse ser que falece tão novo. Davi lamentou em vida e parece não ter tido luto pela mesma. Quando ele morreu, o luto, ele cessa. Ele viveu o luto antes da morte da criança. Só que essa criança não tem nome e não tem uma história. Então veja como a situação é diferente quando você sepulta, ou quando alguém, não você, alguém sepulta um filho que já tem uma identidade, que já tem uma história. Por quê? Porque o laço afetivo, ele aumentou e foi grande demais. Aqui a criança, ela não tinha nome, não tinha uma identidade, não tinha uma história. Ela morreu, aí ele levanta e ele vai continuar a sua vida. Se nós juntarmos as duas situações, do filho adulto, adolescente, jovem, criança, que já tem uma identidade, que já marca o nosso coração mais profundamente, com aqueles que são abortados naturalmente, ou os natimortos, ou aqueles que morrem ali após o nascimento e tal, a gente vai perceber que a gente deveria agir da mesma forma. Filhos gerados de nós, que vêm de Deus, voltam para Deus, e a diferença é que o outro tem uma história já, uma identidade e a sua personalidade. Então, o tamanho do luto está relacionado às características de quem morre e o apego que nós temos sobre quem está morrendo. Chegamos no tópico terceiro e nós vamos agora falar sobre os cristãos e o luto. E a síntese desse tópico nos diz que
No período do luto, o cristão não deve culpar a Deus, mas em Cristo manter viva a esperança. E aí nós temos aqui no primeiro subtópico, nos momentos de perdas inesperadas, o ser humano ele pode até blasfemar contra Deus. O patriarca ensina a viver a confiança em Deus. Há mistérios na vida que não conseguimos desvendar na terra. O clássico Deuteronômio 29 e 29, aquilo que eu falei no início da pré-aula, as contingências da vida, as circunstâncias, o inevitável. O livro de Jó não revela por que sofremos. O próprio livro não revela. Ele nos encoraja a suportar o sofrimento com paciência. E o mundo está carregado de homens maus, e Paulo vai dizer lá aos Efésios que os príncipes desse mundo se aniquilam. Eles duram, eles não sofrem, mas depois eles acabam se matando. E o justo parece que sofre, parece que isso não está certo, parece que não é justo, mas Deus é soberano e a gente precisa confiar na provisão e na providência de Deus. Subtópico 2 desse tópico da lição, vivendo o luto. O crente em Jesus não deve ser indiferente ao luto. Como seres humanos, devemos manifestar as emoções próprias de um momento de luto, tais como choro, silêncio, compenetração. O nosso Senhor, quando ele soube da morte de Lázaro, ele também se agitou e ele sofreu bastante. Agora, o que nós não podemos fazer é querer morrer com aqueles que morreram. Aí isso já passa de todos os limites. Agora, o choro, o silêncio, a dor, o agito no espírito, o sofrimento, isso é normal, é inerente à nossa humanidade. 3, é saudável manifestar emoções próprias do luto, né? O antinatural é não chorar a morte de alguém que a gente ama, né? O crente não deve se desesperar como quem não tem esperança. O período do luto, segundo aqui o nosso autor, vai ser em média de 6 meses. Ele não consegue voltar às atividades normais. Se ele não conseguir em 6 meses, ele precisa procurar ajuda. E aí, bons pastores, eles são capazes de contornar essa situação. Esse cuidado é coerente com a fé cristã. O nosso Senhor, ele ressuscita no 3º dia. E a palavra de Deus traz consolo e conforto para a alma enlutada. Um dia, brevemente, nós estaremos para sempre com a pessoa querida que partiu em Cristo, segundo o que diz 1 Tessalonicenses 4, 14a, 18. Nós precisamos versar a vida nesse mundo com a vida na eternidade. O Espírito de Deus, segundo Paulo, já tem nos revelado as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, que não subiu ao nosso coração. Ele vem antecipando como será o reino dos céus. E nós sabemos que a vida e a dinâmica da vida na eternidade, ela não tem nada a ver com a vida aqui. A gente deve muito, antes do luto, se preocupar com a salvação dos nossos amados, com os nossos filhos, esposos, né, ou cônjuges, para que a gente possa, de fato, no luto, se alegrar que aquele salvo, ele já cumpriu a sua carreira e está com Deus, e que esta vida é uma passagem para aquela. De fato que no plano original a vida não era isso, mas depois da queda se tornou isso. E se eu creio no Evangelho por completo, eu sei que neste mundo eu não levo nada. E Deus ele está salvando e peneirando da humanidade os salvos que entrarão lá. Então, para que a gente não chore muito na morte de alguém, que a gente então trabalhe para a salvação de todos aqueles que nós amamos, inclusive aqueles que não nos amam, que se fazem de inimigo, porque o salvo ele não pode fazer inimigos, mas ele é odiado daqueles que são inimigos de Deus e por conta do Evangelho nos odeiam. Mas minha é a vingança, diz o Senhor. Deixe eles guerrear com o Senhor. Semeie amor e justiça e vamos para a eternidade. Então eu trago aqui para vocês, no término dessa nossa pré-aula, as considerações de Henrietta Mears, que foi professora de escola dominical do grande Billy Graham, e ela no seu livro Estudo Panorâmico da Bíblia vai comentar assim acerca do sofrimento de Jó e a atitude do patriarca. Ela diz primeiro que Jó rasgou o seu manto. Convém lembrar que os pesares fazem parte da vida. Eles têm valor para nós. Não devemos menosprezar a correção que vem do Senhor, mas ser por ela exercitados, como diz lá Hebreus 12, 5 e 11. Jesus chorou. Ele não destrói as nossas emoções naturais. Ele disse às mulheres de Jerusalém que chorassem
por si mesmas e por seus filhos. 2. Jó reconhece que perda e tristeza são leis da vida. Temos que aprender que todas as possessões são transitórias. A cada momento estamos perdendo alguma coisa. Não podemos parar e lamentar tudo o que nos é tirado. Temos de aprender essa dura lição. Podemos viver apesar de todas as nossas perdas. Comece a aprender enquanto é jovem que nada é necessário senão Cristo. E para terminar, só o ouro puro suporta o fogo. Toda escória é destruída. Deus, o grande metalúrgico do céu, põe-nos no fogo, mas fica a observar-nos. Ele não confia em outro. Quando o fogo já consumiu todas as impurezas, ele nos tira dali. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Chegamos então aqui à nossa conclusão e pedindo que você ore por cada pessoa envolvida aqui nesse expediente, que você curta, compartilhe, nos divulgue nas suas redes sociais e que você tenha nesse próximo domingo uma boa, abençoada e eficaz aula de escola dominical. O nosso desejo é que você tenha um bom domingo e que você esteja conosco na próxima pré-aula. Então, Deus abençoe e até breve.